Bem-vindos ao vídeo onde eu vou mostrar a história da metrologia automotiva no ambiente sem GDT. Eu sou José Luiz Basso, engenheiro especialista em GDT. Para que vocês possam ter uma melhor compreensão do vídeo, eu vou falar um pouquinho da minha história profissional dentro da indústria automotiva. Eu comecei na Volkswagen em 1969, fazendo Senai na Escola Roberto Simonsen durante 4 anos. Os 3 primeiros anos eu fiz ajustagem e no 4º ano eu fiz ferramentaria. Naquela época nós ficávamos 6 meses na indústria e 6 meses na escola. E no meu primeiro estágio eu fui trabalhar na chapelonaria, que era uma área importante dentro da ferramentaria. E na chapelonaria eu fui trabalhar na metrologia, que era a sala de medidas e carroceria. Eu fiquei durante 7 anos fazendo esse trabalho e depois eu fui trabalhar na qualidade da Volkswagen, na sala de medidas. Em 1977 eu me transferi para General Motors, trabalhando também na sala de medidas e carroceria. E aí eu fiz engenharia mecânica e fui trabalhar depois para a engenharia da qualidade, depois para a engenharia da manufatura e depois para a engenharia de produto. Meus últimos 3 anos da General Motors eu era engenheiro de produto de motor e transmissão na área de powertrain, focado em caminhões e comerciais. Eu era uma pessoa bastante preocupada com o estudo de tolerâncias e eu acredito que era um dos poucos dentro da General Motors que aplicava espontaneamente GDT nos desenhos. Não era uma prática obrigatória ainda, era recomendada, mas não era obrigatória do ponto de vista de desenvolvimento de produto. E eu representei a GM durante vários anos na BNT, no Subcomitê de Tolerâncias e Ajustes, trabalhando exatamente nas normas de tolerância geométrica, normas de tolerâncias e ajustes e outras normas. Eu penso que uma sociedade que não conhece o passado pode não ter uma visão ampliada para aproveitar o futuro. E baseado nisso, eu pesquisei na literatura, tanto escrita quanto a literatura digital, se existia algum material significativo relativo à história da metrologia automotiva na década de 50 a 80. E não encontrei nada relevante. Então eu decidi fazer esse vídeo para mostrar como era a metrologia na indústria automotiva nas décadas de 50 a 80. Antes de aparecer as máquinas tridimensionais computadorizadas e de GDT se tornar uma prática obrigatória nos desenhos de engenharia mecânica ou desenhos de produto. No desenvolvimento desse vídeo, a gente faz uma reflexão desde a indústria 0.0, que era a produção artesanal, depois passando para a indústria 1.0, que é a produção mecanizada, ou mecanização da indústria, passando para a 2.0, que é a produção em massa, a indústria 3.0, que são os controles lógicos programados, e a 4.0, que hoje nós estamos em 2020, é a manufatura avançada. Vamos falar em manufatura avançada, nós temos, eu considero uma metrologia avançada. Nós temos hoje recursos bastante de ponta para quem trabalha na área de metrologia, principalmente na parte de carrocerias e peças não rígidas, como eu trabalhava, e que facilita bastante o trabalho, reduz bastante o tempo e traz resultados bastante significativos. Então, voltando aos veículos, nós tivemos na produção em massa o primeiro carro, que é o modelo T da Ford. Depois, indo mais para o meu tempo, nós tivemos o DKV da Vemag, nós tivemos o Fusca da Volkswagen, nós tivemos o Corcel da Ford, nós tivemos o Opala da GM. Tanto na Volkswagen quanto na GM eu trabalhei com esses carros e outros modelos também. E aí nós estamos focando essencialmente na indústria 2.0, que é a produção em massa. E aí esse vídeo ele está dividido em 2 partes, sendo que a primeira parte nós vamos fazer uma reflexão histórica e na segunda parte do vídeo nós vamos fazer uma demonstração prática. Então vamos agora aos vídeos. Iniciando a reflexão histórica, nós faremos algumas considerações relativas ao desenvolvimento do produto na época retratada por esse vídeo. Tudo começa na área de estilo após as definições estratégicas da empresa em lançar um determinado produto. Então, a área de estilo design, eles dão exatamente a forma do produto e a partir daí as informações elas vão para as áreas de engenharia de carroceria, engenharia de powertrain, engenharia de chassi, engenharia elétrica e também a sala de desenho, onde são desenvolvidos todos os projetos. Nós temos aqui mais 2 áreas muito importantes que apoiam exatamente o desenvolvimento do produto, que é a área de engenharia de materiais e a área de engenharia experimental, onde a área de engenharia de materiais ela procura desenvolver questões estruturais e de resistência para que ela seja maior que as solicitações. E a engenharia experimental
ela faz diversos testes, tanto de campo quanto de laboratório, principalmente no tocante a desempenho e durabilidade. Nesse vídeo, nós vamos tratar essencialmente das questões de carroceria, que são as partes mais sensíveis, vamos dizer assim, do ponto de vista de variações dimensionais em relação ao produto que estamos tratando, que é o automóvel. Dentro da organização, nós temos também a área da qualidade e da metrologia, que tem a responsabilidade de verificar exatamente as condições que o produto apresenta em relação às especificações. E hoje, estamos em 2020, já num ambiente com GDT bastante desenvolvido, onde é muito forte a questão da engenharia dimensional, que seria uma nova área da engenharia preocupada em desenvolver de uma maneira mais científica as especificações, né, e o dimensionamento do produto. Vamos aqui retratar algumas questões principais, né, relevantes às partes de um veículo automotivo. Basicamente, um veículo automotivo ele é composto de um motor. Quando nós falamos do motor, nós falamos de peças bastante rígidas, onde, se não fosse assim, mesmo há 100 anos, nós teríamos grande dificuldade que ele desempenhasse a sua função. Nós também temos aqui o chassi, onde nós temos a parte dos eixos, das rodas, suspensão e outros componentes mais. E aí nós podemos dizer que tanto a questão do motor quanto a questão do chassi são elementos bem mais rígidos do que quando comparado com os elementos da carroceria, que é exatamente o nosso escopo aqui. Quando nós falamos da carroceria, ela é composta basicamente de 3 partes principais, sendo a primeira os painéis inferiores, onde nós temos o assoalho, nós temos caixas de rodas e outros componentes. Depois nós temos os painéis internos, que na verdade é a parte estrutural da carroceria, e nós temos os painéis externos, que é a parte de acabamento. Então todo o trabalho que nós desenvolvemos na metrologia automotiva, que novamente é escopo desse nosso vídeo, é no tocante exatamente a esses componentes ou essas partes principais da carroceria. Aqui nós temos um relato bastante importante, que foi o desenvolvimento do primeiro carro brasileiro, que é o Aero-Willys 2600. Ele começou a ser desenvolvido em 1962 e aqui nós temos o modelo de 1967, que era até uma divulgação. Esse carro ele foi documentado pela Dana como sendo o primeiro carro brasileiro e esse documentário da Dana, que eu até recomendo que vocês assistam, aqui nós temos o endereço do YouTube, ele, depois das decisões da empresa em desenvolver o produto, foi para a área de estilo, onde são criadas as primeiras imagens do automóvel. Depois, na área de estilo, é feito um carro num modelo menor de argila, onde você tem a forma representada, né? Já numa escala em 3D. Depois nós temos o carro produzido e aqui o carro testado. Esse documentário ele é muito significativo porque retrata exatamente o desenvolvimento do carro na década de 60, onde nós não tínhamos todos os recursos que nós temos hoje. Nós temos também aqui nesse documentário a sala de desenhos, não mostrando as mesas, mas mostrando as pranchetas, os tecnígrafos e aí engenheiros, e também aqui nós temos projetistas. Era muito comum se trabalhar de gravata desde a área de engenharia até áreas de ferramentaria. Aqui nós temos uma sala de desenho mais ampliada, onde mostra exatamente as pessoas trabalhando apoiadas nas mesas. São mesas grandes, não é isso? E aqui nós temos uma outra imagem que retrata mais ainda o que nós queremos mostrar, é exatamente as dimensões de uma mesa. Então, se nós temos um carro com aproximadamente 5 metros de comprimento, fazendo os desenhos em 2D, onde nós tínhamos que representar as 3 vistas, essas mesas tinham no mínimo 10 metros de comprimento e basicamente uns 6 metros de largura. E as pessoas elas debruçavam nas mesas para fazer os desenhos. Esses desenhos eram feitos em escala 1 por 1, então inicialmente se traçava o layout da lateral, por exemplo, e aí nós tínhamos uma folha colocada sobre essa mesa, que se chamava de um papel indeformável, o nome que se dava na época era de Myler, onde se traçavam as coordenadas, e aí nós temos aqui nesse exemplo que eu quero mostrar, um projetista traçando uma curva, ou seja, a partir dos pontos das coordenadas, ele unia esses pontos com uma régua bastante flexível e você tinha aqui esses ratinhos que eram pesos que exatamente seguravam as réguas nas posições que nós queríamos. Nós temos uma outra posição aqui. Então, na verdade, esse foi um ambiente que eu vivi bastante tempo
antes do aparecer o CAD, que foi a partir de 85, 86, alguma coisa próximo disso aí. Nós temos aqui uma experiência minha relativo à minha atuação na área de engenharia de produto. Como engenheiro de produto na área de powertrain, eu cuidava de vários itens do caminhão, sendo que um dos itens era o sistema de escapamento. E eu fiz um projeto para a melhoria do sistema, e essa folha aqui é uma das folhas da apresentação que eu fiz à diretoria, era feita em transparências para a aprovação do produto, o qual foi aprovado com bastante sucesso. E esses desenhos que eu estou mostrando aqui, na verdade, eles eram feitos praticamente à mão. Então nós utilizamos algumas ilustrações das áreas internas da própria montadora, e aí apoiando essas folhas aqui numa mesa de luz, uma mesa de vidro com luz, que eu vou mostrar no vídeo 2, nós fazíamos esses desenhos. Também é interessante retratar, em 1986, nós estamos em 2020, fazem praticamente 34 anos, todos os estudos do ponto de vista de cálculo, eles eram feitos à mão. Então aqui eu tinha que resolver uma questão de quebra de suportes do sistema de escapamento, e aí eu fiz vários testes no campo de provas, levantei dados sobre a quilometragem de ruptura, e aí eu fiz os cálculos de uma folha, no papel de probabilidade de Weibull, à mão. Então nós temos aqui o bit in life, ou seja, 10% daquele suporte, eles quebravam em até 3.200 km. Isso daqui serviu de base para que nós fizéssemos algumas modificações bastante significativas do ponto de vista de resistência do suporte. E aí na apresentação também eu fiz alguns gráficos de confiabilidade para demonstrar exatamente a necessidade de fazer as alterações. Vale ressaltar que isso era feito à mão, tinha-se um trabalho muito grande. Hoje isso é muito facilitado, por exemplo, eu trabalho com Minitab, e no Minitab você faz esses cálculos após o lançamento dos dados na planilha em menos de 1 minuto. Ficou muito fácil hoje, mas era muito prazeroso na época você investir o seu tempo, estudar e fazer esses cálculos. Você tinha uma compreensão muito maior, porque você sabia exatamente o que estava acontecendo. Bom, com isso eu terminei a parte do desenvolvimento do produto. E agora nós vamos avançar na parte do desenvolvimento do ferramental, que eu diria é o ponto bastante importante aqui do nosso vídeo. E nesse desenvolvimento do ferramental, nós tínhamos uma preocupação grande de viabilizar a produção do carro na linha de montagem, ou seja, na linha desde estamparia e funilaria, e entregar o carro bom para a pintura. Então nós temos aqui uma vista traseira do Fusca, era um dos carros que eu trabalhei bastante. Eu trabalhei basicamente com vários carros na época, o Fusca, a Kombi, o Opala, nós tínhamos também o Chevette, o Passat, o SP2, a Brasília e outros carros mais. E aqui nós temos uma vista dianteira desse carro. Então realmente eu vivia muito esse ambiente, dando suporte à produção, né, dentro das questões dimensionais. Quando nós falamos de ferramental, nós falamos do desenvolvimento de ferramentas e dispositivos. Então nós, como ainda é hoje, nós temos as ferramentas de corte, de repuxo, que são na verdade as ferramentas necessárias para você estampar as peças. Também nós temos para peças plásticas questão de moldes de injeção, e para peças de fundição nós tínhamos coquilhas. Em relação à questão dos dispositivos, nós tínhamos dispositivos de fabricação e de montagem, e também de controle. E para alguns casos nós tínhamos que ter dispositivos de apoio, de suportar a peça. Por exemplo, se nós quiséssemos avaliar as dimensões do teto da Kombi, onde ele tenha uma parte central não estruturada, então ele acedia e teríamos que apoiar para termos exatamente uma medição adequada. Todo esse foi um ambiente que eu vivi durante todos os tempos nas áreas de ferramentaria e depois nas áreas de engenharia. Como é que essas ferramentas e dispositivos eles eram construídos? Então os desenhos chegavam para a área de modelagem, antes disso tinha um planejamento de ferramental e de dispositivos, e na área de modelagem se dava a forma através de modelos de isopor para fundição de ferramentas, também de resina em alguns casos, e modelos de madeira. Esses modelos de isopor, depois de fundidos, eles eram usinados, e a usinagem depois passava para a ferramentaria, que montava as ferramentas, e aí se
partia para o tryout e a produção das peças. E aí nós tínhamos a chapelonaria, onde eu vou detalhar exatamente as funções, que foi aqui que eu trabalhei. Dentro da chapelonaria nós tínhamos a área de metrologia, que dava apoio para as medições das peças, tanto no estágio de protótipo do ponto de vista de desenvolvimento de ferramental, quanto as peças ferramentadas. Vale ressaltar aqui também que eu trabalhei 9 anos na Volkswagen, sendo 7 anos na metrologia da chapelonaria e 2 anos na metrologia da qualidade, na sala de medidas. Aqui, focando um pouquinho mais a questão da chapelonaria, nós tínhamos o carro com as dimensões dele, aqui nós temos uma vista 3D com as dimensões, e nós tínhamos que montar esse carro exatamente com as peças ferramentadas. Tínhamos que gerar as condições para ver as questões de gaps, de flushness, tá? Ou até questões de orientação, paralelismo, perda de paralelismo, coisa parecida. E aqui nós tínhamos um carro montado, por exemplo. Se nós olharmos a carroceria do carro, ela é composta do body in white, onde você tem as peças que não se movimentam. Então você tem toda a parte do assoalho, a parte estrutural e depois os acabamentos. E aí nós temos as tampas, nós temos as portas, a tampa do porta-mala, o capô. Então tudo isso fazia parte do escopo do trabalho da chapelonaria. E aí quais eram as principais funções na chapelonaria? Primeiro era montar a carroceria com peças ferramentadas. Então essas eram, essa era na verdade a principal responsabilidade da chapelonaria, fazer com que todas as peças que eram estampadas, né, com ferramentas já definitivas, elas dessem uma montagem e atendessem a todos os objetivos de especificação, né, do projeto, do produto. Também fabricar chapelonas para diversas finalidades, tanto para nós construirmos modelos para facilitar o apoio das peças, assim como fazermos ajustes. Fabricar dispositivos usando chapelonas, também fabricar peças para montagens experimentais. Muitas vezes nós não tínhamos a peça ferramentada e precisava se avançar no desenvolvimento do projeto e se construir a peça dentro da própria chapelonaria. Construir meios auxiliares para ferramentas e dispositivos. Eu vou falar bastante também desses meios auxiliares. Fabricar máscaras de resina com insertos metálicos. Muitas vezes, dependendo do volume do carro, o SP2 era um exemplo, você não tinha todas as ferramentas necessárias. Então você tinha uma ferramenta, por exemplo, de estampar o painel lateral, mas não tinha uma ferramenta para fazer os recortes laterais, não é isso? No contorno da peça, assim como fazer algumas furações. Então criavam-se máscaras com insertos metálicos, onde você fazia a traçagem e as furações e os recortes. Também fabricar modelos de resina para apoios e ajustes, como eu dei o exemplo do teto da Kombi. Verificar dimensões de peças, conjuntos e carroceria e resolver problemas de montagens na carroceria, o que era muito comum. Nessa minha parte, nos 9 anos dentro da Volkswagen, a minha maior atuação e também na General Motors, no ano que eu fiquei na sala de medidas, foi exatamente na questão da fabricação das chapelonas, na construção de meios auxiliares para ferramentas e dispositivos, as verificações dimensionais, esse era o ponto muito importante, e a questão de resolver problemas de produção. Então, eu ganhei uma experiência muito grande, tive um aprendizado muito grande, trabalhando nessa área de chapelonaria com essas principais atribuições. Aqui eu vou falar um pouquinho mais de alguns itens que foram citados no slide anterior. Então, nós temos os meios auxiliares. Por que os meios auxiliares? Porque nós não tínhamos, como temos hoje, o CAD, CAM, que transfere as informações direto para a ferramentaria produzir os ferramentais e dispositivos. Então, nós tínhamos duas situações. A primeira é onde nós tínhamos uma peça estampada e a ferramenta de recortar exatamente o contorno da peça, ela não estava pronta. Então, precisava se traçar exatamente a partir do estampo, né, da parte estampada, as linhas de recorte, e em muitos casos também fazer as furações. Então nós posicionávamos a peça estampada, traçávamos essas furações e também traçávamos a linha de recorte, depois nós serrávamos, limávamos e essa peça servia de modelo como uma peça exatamente igual ao desenho do produto. Uma outra situação que nós tínhamos eram as peças prontas, ou seja, todas as peças foram medidas, estavam ok, e elas eram montadas. Essas montagens eram feitas nos desempenhos, apoiados por todos os recursos que nós tínhamos de medição. Elas eram fixadas com rebites POP
ou com resina, ou com outro recurso, até em alguns casos solda, e elas serviam de base para fazer os ajustes nos dispositivos da linha de montagem. Então, resumindo, os meios auxiliares eram recursos utilizados para a localização de elementos em ferramentais e dispositivos de fabricação e montagem, e também ajustes gerais em ferramentais e dispositivos de fabricação e montagem. Eu acredito que ainda até hoje nós temos um pouco desses meios auxiliares. Eles eram também muito importantes porque na época nós não tínhamos um sistema de referenciamento como nós temos hoje. Ficava muito na mão do ferramenteiro, do metrologista ou do que trabalhava na chapelonaria estabelecer os referenciais da peça. Eu vou tratar isso melhor no vídeo 2, porque era muito fácil você ter as dimensões no desenho, mas era muito difícil você transferir essas dimensões ou essas coordenadas para a peça. Eu também vou falar um pouquinho mais adiante nesse próprio vídeo aqui. Um outro item muito importante dentro da chapelonaria e para a construção de ferramentais e dispositivos eram as chapelonas. Então, quem não conhece chapelona, essa daqui é uma chapelona. Então, das letras, uma outra chapelona de números. Então, as chapelonas, nesse exemplo que eu estou dando aqui, ela poderia ser a chapelona do punção na cota X 2400 do teto da Kombi. Então, primeiro nós tínhamos que esquadrejar exatamente a chapa variava de 3 até 5 milímetros. Então, nós esquadrejávamos, aliviávamos para eliminar questões de hiperestáticas, e aí nós traçávamos as coordenadas e traçávamos exatamente essa forma aqui. E aí nós faríamos o corte, não é isso? E limávamos exatamente para representar as dimensões do desenho. Também eu vou falar um pouquinho mais de chapelonas no vídeo 2. Então essas chapelonas elas eram utilizadas principalmente para ajustes de formas e localização de elementos em ferramentais, como também acomodação de peças ou conjuntos para física e controle, que seriam exatamente alguns dispositivos que nós acabamos de falar. Outro item muito interessante e muito útil na época eram os berços de resina com estrutura tubular. Então nós temos aqui esses desenhos, essas imagens aqui fazem parte do documentário da Dana. Nós temos aqui uma pessoa trabalhando nessa área de gravata, que era muito comum ferramenteiros trabalharem de gravata, o pessoal da metrologia. Então nós temos um berço aqui que ele pode ter sido construído na própria modelagem ou ele pode ter sido construído na chapelonaria a partir de uma peça modelo que foi posicionada e serviu como referência. Então nós temos aqui a parte de resina e nós temos aqui a tubulação, os tubos, né, que eram de alumínio, aproximadamente 1 polegada de diâmetro, e aí nós temos umas fitas tipo ataduras que fazíamos a fixação com resina para dar resistência. E esses berços de resina, eles eram utilizados para acomodação de peças e conjuntos para controle, porque seriam assim de apoio para controlar algumas peças, por exemplo, o painel lateral. As peças daquela época nós não medíamos na posição que vai no carro, como nós devemos fazer hoje. Elas eram medidas basicamente na forma como elas eram estampadas. Então, também para correção de ferramentas e dispositivos e até simulação de montagens na carroceria em uma situação onde você não tinha peça. Como que eram tiradas as dimensões para que elas fossem utilizadas? Diria que boa parte das vezes essas dimensões não constavam nos layouts e às vezes até nos desenhos, principalmente quando nós estávamos falando de regiões curvas. Então era muito comum você ter uma cópia do desenho, como temos aqui esse ferramenteiro, ele vem com o paquímetro, ele busca essa dimensão e depois ele transfere exatamente para a peça. Aproveitando essa imagem aqui, nós estamos mostrando, aqui nós temos um graminho, ou um traçador de altura de aproximadamente 2 metros, eu vou retratar também isso no vídeo 2, e aqui nós temos, o que era muito comum também, se trabalhar com trenas ou com réguas para tirar algumas dimensões, não com a mesma precisão que nós temos hoje, mas era o que se tinha na época. Então, um comentário muito importante, essa era uma situação muito comum, devido a muitas peças não terem desenhos detalhados ou cotados. E se tirava as dimensões da cópia original ou de uma cópia de material indeformável com os recursos que se tinha para medir e depois se transferia para a peça. Quais eram os instrumentos que nós tínhamos para desenhar e para calcular na época? Falando do ponto de vista de cálculo, estou retratando aqui uma condição a partir de 40, 50. Na verdade, se usava muito regras de cálculo. Eu comecei a trabalhar em 1969 e tinha muitos ferramenteiros e inspetores da qualidade, pessoal de metrologia que usava a regra de cálculo, porque eles vieram exatamente nas escolas utilizando regra de cálculo.
A calculadora, ela apareceu, na verdade, a primeira calculadora que eu peguei na minha mão foi em 1974 na Volkswagen e facilitou demais os cálculos, principalmente quando nós tínhamos que fazer contas e as contas básicas de somar, subtrair, dividir, multiplicar e principalmente as questões de trigonometria. Nós tínhamos as réguas com várias escalas, réguas triangulares, nós tínhamos que saber usar muito bem esse jogo de esquadros aqui de 30 e de 45 graus para a questão de rebatimento de planos em geometria descritiva. Nós tínhamos os gabaritos aqui de furos que nos ajudavam muito a copiar desenhos. Também nós tínhamos aqui o transferidor de grau, diversas curvas francesas, nós tínhamos compasso, a régua T, que era muito importante na época. Nós tínhamos uma prancheta aqui com tecnígrafo, muito utilizado. E aquele desenho que eu mostrei lá do sistema de escapamento, eles eram copiados numa mesa de luz parecida com essa daqui. E também nós tínhamos pranchetas para copiar, para registrar os trabalhos que nós fazíamos em blocos de rascunho, e usava-se muito papel quadriculado e papel vegetal. E tínhamos um livro muito importante na época, que na verdade era a bíblia de todo ferramenteiro, de todo metrologista, de todo chapeloneiro, ou até nas áreas de engenharia, pessoal de desenhista, projetista e até técnicos de uma forma geral, é exatamente o livro de máquinas, formulário técnico do Casillas. Então falava assim, o Manual do Casillas. Então esse é um livro famosíssimo da época. Quais eram os instrumentos de medição que nós utilizávamos, que nós tínhamos disponíveis na época? Parquímetro, como hoje, muito usado, de vários comprimentos. Nós tínhamos os micrômetros, os imícros, nós tínhamos os traçadores de altura, muitas vezes nós também chamamos de graminho. Nós tínhamos aqui os relógios comparadores em mesas de granito para fazermos as medidas. Tanto réguas de luz quanto esquadros de luz eram muito importantes na época. Nós tínhamos pentes de raio, pentes de folga, pentes de rosca. Nós tínhamos aqui os blocos em V magnéticos. Nós tínhamos aqui macaquinhos e outros sistemas de fixação para você fazer o balanceamento das peças estampadas. Quando eu falo balanceamento, eu estou falando aqui de nivelamento, de alinhamento e de zeramento para tirar das origens. Nós tínhamos diversos desse tipo aqui. Nós tínhamos as réguas de seno, as mesas de seno em um plano, mesa de seno em dois planos, e nós tínhamos os blocos padrões, que davam exatamente permitiam compor as medidas dos ângulos. Nós tínhamos os desempenos. Esse aqui é um desempenho de ferro fundido, muito usado, e onde nós tínhamos aqui as distâncias de 200 milímetros e se colocava essas chavetas. E para algumas peças que permitiam serem cortadas para verificar o perfil, nós tínhamos exatamente o projetor de perfil, muito utilizado para questões de roscas, de outros tipos de peças, de borracha, de plástico e coisa parecida. E nós tínhamos uma mesa divisória para questões de ângulo aqui. Também nós tínhamos um entre pontas para fazer algumas verificações em peças usinadas, que ele poderia estar aqui no paralelo ou ser colocado numa mesa de seno. Então aqui nós temos alguns desses componentes, desses instrumentos, que eu diria que boa parte deles hoje viraram instrumentos de museu. Tá? Mas é muito interessante retratar essa época aí. Como que era uma sala de medidas na indústria automobilística nessa década, nas décadas retratadas? Então nós tínhamos mesas de granito e mesas de ferro fundido, como eu mostrei, ou desempenos de ferro fundido, como eu mostrei no slide anterior. Então nós temos aqui mesas ou desempenos de granito e de ferro fundido. Então nós temos aqui os traçadores de altura e nós temos aqui exatamente medições de peças, principalmente peças usinadas, feitas com relógio comparador, e nós tínhamos a Santinha, onde ela tinha verificações a cada 25 milímetros para você fazer exatamente o ajuste da medição do teu relógio comparador, para zerar e aí, a partir daí, fazer as medições. Agora, houve uma grande quebra de paradigma em 1974, por volta de 1974, quando apareceu a máquina tridimensional em XYZ. Se chamava muito de Layout Machine, e essa máquina revolucionou basicamente a questão de carrocerias, que eu também vou mostrar no vídeo 2. Voltando à questão dos desenhos, como eu disse há uns minutos atrás, era muito fácil nós traçarmos na folha as coordenadas da peça, mas era muito difícil nós transferirmos essas coordenadas para a peça. Então imagina que nós tenhamos um painel lateral, e esse painel lateral nós temos que traçar as coordenadas, tanto em X quanto em Y quanto em Z, conforme aplicadas. Alguns desenhos, eles traziam essa cota aqui de referência. Então nós temos aqui entre parênteses. No sistema cartesiano, essa cota era muito importante, porque ela dizia
que a partir dessa superfície aqui, puxando 24 milímetros, nós temos essa coordenada. Então eram os pontos de partidas para nós. Vale lembrar que todas as cotas eram nos vértices e não nas superfícies. Mas a maior parte dos desenhos não traziam essas informações, então nós tínhamos que tirar diretamente do desenho, e mais do que tirar diretamente do desenho, nós tínhamos que definir quais eram os pontos mais importantes. Então, tudo isso era feito em cima dos layouts de carroceria, os quais depois geravam os desenhos. Hoje está tudo muito mais fácil, porque nós temos o modelo matemático e você importa facilmente todas essas dimensões com uma precisão, né, muito maior. Aqui eu tenho um exemplo que foi muito significativo para mim, que eu retrato um relatório que eu fiz em 25 de abril de 1977. Realmente eu fico até emocionado de falar dessa folha, eu nem lembrava que eu tinha guardado. Aqui é um relatório que eu fiz do painel lateral externo do Passat modelo antigo. Então nós tínhamos que fazer esse desenho basicamente à mão, utilizando alguns recursos de ilustrações feitas e muitas vezes compondo também. Nós tínhamos aqui que gerar esses cortes, porque se nós temos aqui, por exemplo, uma dimensão que eu vou verificar, que é a dimensão 28, então era exatamente desse ponto aqui. E vale ressaltar, conforme eu também já disse, que todas as dimensões eram nos vértices e nós tínhamos que compor esses vértices na peça física. E tudo isso era feito à mão. Então, realmente, era bastante trabalhoso, se investia bastante tempo em fazer um relatório e tirar as medidas do desenho, talvez uns 30% a 40% do tempo gasto na medição de uma peça. Então, isso daqui é uma lembrança bastante interessante, principalmente para mim. Quais eram os conhecimentos necessários para se trabalhar nas áreas de ferramentarias, chapelonaria, metrologia e sala de desenhos e de engenharias? Era o conhecimento de geometria descritiva. Então nós tínhamos que ter um conhecimento e uma habilidade muito grande para fazer rebatimentos de pontos, de linhas, de planos, para gerar as dimensões que nós precisávamos. Eu me lembro quando eu estava na General Motors, na sala de medidas, eu fazia aprovação de dispositivos de controle que iam para a qualidade. E um dispositivo que eu analisei foi muito interessante, que era o tubo do freio. Então você pegava o tubo do freio desde o eixo traseiro até o eixo dianteiro, ele tinha vários encaminhamentos e vários rebatimentos. Então nós tínhamos que rebater esses planos que não constavam no desenho para tirarmos as superfícies, para controlarmos as peças. Então precisava-se ter um conhecimento muito, muito grande de geometria descritiva, o que hoje, na verdade, com todos os recursos que nós temos, é desprezível. Então nem sei se isso faz parte ainda do currículo escolar. Também nós tínhamos que ter um conhecimento muito grande de trigonometria. Eu me lembro que esse foi o teste que me aplicaram quando eu saí da Volkswagen para a General Motors, trabalhar na sala de medidas. Nós tínhamos aqui um triângulo retângulo, onde nós temos uma hipotenusa de 100 milímetros e nós temos um quadrado inscrito nesse triângulo retângulo de 10 milímetros. E aí a questão é a seguinte: qual é o valor dos catetos? Ou seja, desses dois catetos aqui. Então esse é um exercício não tão fácil de ser resolvido. Nós temos também um outro exercício bastante comum a ser aplicado, nós temos um círculo aqui de 50 milímetros, colocamos um outro círculo interno de 30 milímetros e colocamos dois outros círculos de diâmetro desconhecido. Então qual é o valor dos círculos menores, ou seja, qual é o diâmetro dos círculos menores? São dois exercícios que eu diria de um grau de dificuldade relativamente alto para ser resolvido. Quem trabalhava em ferramentaria ou até na chapelonaria com seno de chapelonas, tinha um teste muito famoso na época que era o rabo de andorinha. Então, a partir de uma chapa de 3 milímetros ou 5 milímetros, você tinha que traçar a chapelona, baseada no desenho fornecido, e tinha que limar, e depois isso era submetido num teste de luz, e via a tua habilidade em ajustagem, em exatamente fazer os ajustes, que era muito importante na época. Então, apenas resumindo, precisava se conhecer muito bem trigonometria. Muitos problemas de trigonometria, tanto de testes quanto de prática, eram resolvidos com equações algébricas. Precisava-se ter também muito conhecimento de geometria plana e conhecimento de logaritmo, principalmente quando você tinha que fazer alguns cálculos onde fugiam do tradicional raiz quadrada, e aí você utilizava muito logaritmo para fazer aproximações sucessivas e chegar nos valores de uma maneira mais rápida.
O que se fazia na hora vaga, dentro do trabalho? Então, por exemplo, na hora do almoço. Então, aqui apenas até como uma informação interessante, em Relax eu trago uns dados muito significativos. Então, era muito comum se jogar truco, como se jogava na faculdade, se joga ainda hoje, jogo de truco é imbatível, mas também em alguns lugares onde era permitido, na chapelãonaria eu lembro que nós tínhamos as mesas, os desempenos, e aí sempre tinha um desempenho livre, na hora do almoço se colocava uma rede de ping-pong e se jogava ping-pong. Agora, as pessoas mais nerds, eu era um nerd, não tenho vergonha de dizer, eu sempre fui muito estudioso, nós tínhamos um jogo de corrida de vetores, um papel quadriculado, traçava-se uma pista de corrida, e aí nós tínhamos 2 ou 3 ou 4 pessoas competindo, cada cor que era um carro, então nós tínhamos 2 carros competindo, e a distância dos quadrinhos era uma velocidade, e você estabelecia também uma aceleração, e precisava tomar um cuidado muito grande de fazer as curvas e chegar ao final, e ganhava quem chegava primeiro. Se tiver alguém interessado, na internet nós temos bastante informação relativa a essa corrida de vetores. E finalizando aqui, eu quero trazer um dado histórico muito relevante. O que circulava no nosso meio em termos de comunicação, como se fosse o nosso WhatsApp de hoje, em termos de informação. Circulava muito um artigo, e aquele foi datilografado, que é exatamente os efeitos do fumo em não fumantes e o direito que esses têm. Então existia uma campanha muito grande para diminuir a questão de fumantes e para que os fumantes respeitassem os não fumantes. Essa campanha, ela surtiu um efeito muito grande, e essa geração de 70, 80 trouxe um legado muito bom para nós de hoje, onde podemos dizer que somos um dos países do mundo com menor quantidade de fumantes. Eu tive a oportunidade de fazer uma viagem em dezembro e janeiro no leste europeu, onde eu visitei aproximadamente durante 2 meses 25 países, e se vocês me perguntassem o que esses 25 países tinham de comum entre eles, eu diria a quantidade de fumantes, tanto homens quanto mulheres, em espaços fechados, espaços confinados. A gente fazia missões ao Japão também, era muito comum pessoas fumando. Na verdade, a gente conhece bastante o mundo, vários países no mundo, e você vê muita gente fumando. E aqui no Brasil, graças a Deus, nós temos muito pouca gente fumando comparado com o resto do mundo. Então, eu diria que essas campanhas, elas trouxeram uma conscientização muito grande, e hoje nós temos um benefício muito bom relativo a isso aí. Bom, pessoal, eu estou terminando aqui o nosso primeiro vídeo, e eu peço que vocês deem um joinha caso gostaram, isso é muito bom para o nosso canal. Isso também estimula nós gerarmos novos vídeos. Se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários alguma questão significativa, até sugerir novos vídeos, como por exemplo, se houver interesse, eu gravaria a solução daqueles 2 exercícios de trigonometria, e também compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso à informação. Então até o próximo vídeo, que é a parte 2, onde nós faremos a demonstração prática.